amigos, boa noite a todos. Que bom nós estarmos reunidos, já que bom te ver, minha amiga. Bom te ver, glória a Deus. Nós estamos felizes de estarmos reunidos hoje nessa série de mensagens, como a Kelly falou aqui. Nós estamos hoje finalizando uma série de mensagens. Hoje nós vamos finalizar a nossa série Fundamentos da Fé. Como a Kelly falou, nós orando, buscando, conversando com alguns amigos aqui da igreja e tal, nós vimos que essa era uma direção para que nós pudéssemos aprender um pouco. E, graças a Deus, nós hoje estamos chegando na 8ª ministração. Tivemos, como a Kelly falou, doutrina sobre Deus, sobre Cristo, Espírito Santo, a palavra, salvação, enfim. Temas realmente que nós entendemos que são essenciais para a nossa fé. Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos concluir essa série, que são 8 ministrações. Teve alguém que veio nas 8 ministrações que está aqui? Eita, glória a Deus, olha aí que bênção. Glória a Deus, hein? Bênção demais, hein, nas 8. Hã? Então, ficou para trás. Mas todos vocês que vieram nas 8 ministrações vão ganhar um presente. Glória a Deus. Vão ganhar. Essa série de ministrações, nós conversamos, pastor Raul? Ela vai se tornar um livro que nós vamos usar no discipulado mesmo da igreja. Então, todos vocês que vieram, vou mandar para o pastor Raul, que só veio 7, os nomes, para no dia que esse livro sair, vocês vão receber em primeira mão. Amém, irmãos? Amém? Isso aí, mas parabéns, viu, pastor Raul? Glória a Deus, parabéns aí. Não. Vale não, mas parabéns também, viu, Lugine? Nós vamos fazer um desconto para você no livro. Eita Jesus! Então, amigos, hoje nós vamos finalizar falando da igreja. Quero que você abra aí a palavra em Efésios, capítulo 2. Eu não estou conseguindo abrir meu material, então vamos ver aqui o que a gente vai falando aqui. Efésios, capítulo 2, nós vamos ler o verso 11 em diante. Eu vou ler esse texto como um ponto de partida, tá? Eu geralmente, vocês sabem, eu gosto de trazer uma ministração mais expositiva e tal, mas hoje eu vou ter que fazer uma abordagem um pouco mais temática, para a gente poder abordar alguns aspectos que são relevantes sobre o que eu quero falar, acerca do tema igreja, a doutrina da igreja, ou também chamado de eclesiologia. Então nós vamos falar um pouco sobre o que é a igreja. Por exemplo, quando eu pergunto para você, o que é a igreja? O que você vem? Porque é a primeira coisa que você pensa. O que é a igreja? Falou, o corpo de Cristo. Muito bom. Eu vou ser bem sincero, quando alguém fala assim, igreja para mim, a primeira coisa que eu penso é no prédio, é no local. Eu penso assim, igreja, uma referência, ali do lado da igreja. Nós vamos à igreja, Então, a igreja, ela tem muito... no sentido comum, ela tem muito essa ideia de um local para onde vamos, não é? E a gente usa isso na nossa cultura, mas a Leilane já trouxe uma outra perspectiva que é totalmente verdadeira. Ela disse, a igreja é o corpo de Cristo, perfeitamente verdade. E é isso que nós vamos falar um pouco. Então nós vamos falar um pouco sobre o que é a igreja, quais são as marcas de uma igreja verdadeira, quais são os propósitos da igreja? Tudo isso nós vamos falar. Quais são os propósitos da igreja? Então são assuntos que às vezes a gente fica anos e anos dentro da igreja, e aí agora falando como local, e a gente não para refletir um pouco, e que são muito importantes para que nós tenhamos uma compreensão correta. Porque quando nós, por exemplo, já dando um spoiler, se eu sou corpo de Cristo, se a igreja é o corpo de Cristo,
Nós precisamos entender o que acontece quando eu estou fora do corpo. Essa mão é membro, né, do corpo. Só que essa mão fora do corpo, ela não é corpo. Entendeu a lógica? Essa mão tem vida, Igor, porque tendões, veias e tal estão conectados no corpo, que dá vida para isso. Mas se eu desconecto a mão do corpo, o que vai acontecer com essa mão? Vai o quê? É o que acontece quando as pessoas se distanciam do corpo de Cristo, da igreja. Então, quando você vê uma época que tem muitas pessoas batendo no peito e dizendo, eu sou igreja onde eu estou, não é. Você é membro de um corpo, porque o corpo é o todo. Uma mão andando por aí vira a família Adams, não tem aquele negócio da família Adams, tem uma mãozinha assim, não é? Aquilo é terror. É ou não é? É terror. Não é isso, não é saudável. Então, são coisas que a gente tem que analisar. E hoje, né, amigos, como eu disse, tem muita gente com essa enganação, com esse sofisma. Porque parece bonito, né? A igreja sou eu. Então, eu fico aqui na minha casa, eu fico aqui. E não é, biblicamente, isso não é verdade. Então, nós precisamos ter essa compreensão, primeiro, para nos edificarmos na verdade bíblica. Segundo, para edificarmos o outro. Porque a pessoa que está vivendo isso, ela está vivendo um engano. E como eu disse, se a mão sai do corpo, ela vai o que, Juninho? Vai morrer. O isolamento não é independência, é adoecimento. O isolamento não é uma pessoa independente, autônoma, não. Gera doença, gera esfriamento, gera morte espiritual. E é isso que tem acontecido hoje. Muitas pessoas, por motivos diversos, elas vão se afastando do mandamento da congregação. Porque Hebreus 10, 25, ele diz, não deixem de congregar. Numa linguagem comum, ele está dizendo, não saia do corpo. É perigoso viver longe do corpo. Se você sai do corpo, você está correndo risco de adoecimento e morte. Quando eles vão fazer, aqui tem colegas como a Lili que trabalham na área de saúde, já deve ter presenciado muito isso, negócio de transplante de órgãos, né? Então, quando tiram um órgão para fazer transplante, pode ficar lá tempos e tempos, anos e anos? Pode? Não, tem todo um processo e tem que ser rápido, é assim ou não é? Tem que ser rápido, por quê? Porque aquele membro, aquele órgão, fora do corpo por muito tempo, morre. Então nós temos que tomar cuidado. Vamos ler o texto de Efésios 2? O texto de Efésios 2 diz assim, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está escrevendo aqui para os gentios, para nós, para aqueles que não eram judeus, porque tinha já uma compreensão bíblica de que os judeus tinham aliança com Deus e eram destinatários das promessas. E aí Paulo está escrevendo para os gentios e dizendo, como vocês não eram judeus, como vocês não eram, né, do povo de Israel, vocês não estavam dentro do povo que receberia as promessas. Assim ele está dizendo, portanto, lembrem-se desse passado. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram o quê? Aproximados. Vocês foram aproximados pelo sangue de Jesus. Porque Ele é a nossa paz.
de dois povos ele fez um na sua carne. Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só, é o que a Leilane falou, o corpo de Cristo. A igreja. Em Cristo todos viram um só corpo. Vamos seguir. Reconciliou por meio de Cristo em um só corpo, com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ele já está trazendo uma outra linguagem para nós. Primeiro ele falou que em Cristo, tanto judeus quanto gentios, em Cristo, tornam-se um só corpo. Agora ele está dizendo, Wilton, que em Cristo nós temos acesso ao Pai. Aí ele já está trazendo o conceito de igreja como família. Olha aí a linguagem que Paulo traz. Nós temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Veja que agora ele já traz uma outra realidade para nós. Igreja, Duda, como família. Igreja como corpo, igreja como família. Olha lá, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o fundamento. Aquele que sustenta, Dodô, todas as coisas na igreja é Cristo. Tudo é construído sobre ele. Essa é a segurança da igreja. É por isso que Paulo, quando vai ensinar, ele diz, nós não podemos colocar outro fundamento. Nós temos que construir sobre o fundamento que já está posto, que é Cristo. A igreja, Ramon, ela não pode se fundamentar em qualquer outra coisa que não seja Cristo, a pedra angular, a pedra que era escolhida para a partir dela se construir os monumentos, se construir as grandes edificações. Era a escolha dessa pedra que sustentava tudo. Então ele está dizendo, Cristo, a pedra angular. Nele, olha lá, todo o edifício, está dando agora a ideia do templo, de igreja como templo. Um templo edificado, aí tem um texto lá, acho que na primeira carta de Pedro, que ele diz que nós somos pedras desse templo. Nós somos como pedras desse templo, que vai edificando esse templo. Então ele diz, nele, em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo o quê? Edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então note que esse texto ele traz muitas informações relevantíssimas sobre o que é a igreja. Veja que ele trata a igreja, eu vou daqui a pouco falar um pouco dessas metáforas que ele usa aqui, mas veja que ele fala da igreja como família, ele fala da igreja como corpo, ele fala da igreja como templo, como santuário, como morada. Tudo isso são metáforas que a Bíblia vai usar. Por exemplo, tem uma metáfora muito presente na Bíblia que é a noiva, né? A igreja como a noiva. O que a Bíblia quer dizer quando ela diz que a igreja é a noiva? Tem um significado. Pense em uma noiva.
Pense o amor da noiva, pense a pureza da noiva, pense a exclusividade da noiva com o noivo. Então, tudo isso que a Bíblia traz, cada ideia dessa, cada metáfora dessa, seja da família, seja do corpo, seja da noiva, seja de coluna da verdade, tudo isso traz informações para nós entendermos quem nós somos como igreja. Tudo isso vai trazer informações sobre quem nós somos como igreja. Então eu vou pegar esse texto como base, para a gente poder primeiro falar de uma definição da igreja. Como que nós poderíamos definir a igreja? É importante a gente lembrar apenas que a palavra igreja no Novo Testamento, a palavra original lá é eclésia, por isso que vem a ideia de eclesiologia, o estudo da doutrina da igreja. A palavra no Novo Testamento é eclésia, e a palavra eclésia, a origem primária dela, não era uma origem religiosa. A palavra eclésia, a origem dela era um uso político. Então lá na Grécia, quando, por exemplo, as pessoas se reuniam numa democracia direta, então tinha uma pessoa, um oficial, vamos pensar hoje como se fosse um prefeito, um magistrado, um governador, ele convocava uma reunião dos cidadãos livres, e ele dizia, olha, na segunda-feira, 15 horas, nós vamos nos reunir para decidir sobre alguns assuntos da cidade. Então aqueles cidadãos vinham, eram chamados, eram convocados para essa reunião, na qual eles decidiam questões políticas daquela cidade. Essa reunião política, para decisão, era chamada de eclésia. Então era o quê? Um ajuntamento, era uma reunião de cidadãos para definir, para decidir assuntos políticos, assuntos relacionados à cidade. E o interessante é que quando eles decidiam, vamos pensar hoje, sei lá, vamos pensar que eles iam decidir o horário de funcionamento do comércio. Então eles se reuniam e ali eles deliberavam, discutiam e tal, e falavam assim, olha, o comércio no sábado vai funcionar até meio-dia. Um exemplo. Eles decidiam, aquilo era a decisão política tomada, e aquela decisão política, ela tinha que ser aplicada em toda aquela comunidade. Então, quando eles saíam de lá, Ramon, eles já saíam convictos de que aquilo que tinha sido decidido na eclésia deveria virar prática social. Aquilo que eles tinham decidido ali deveria não apenas virar uma decisão no papel. Aquilo ali que era decidido na eclésia deveria virar o quê? Uma prática rotineira na vida deles. E isso já ensina muita coisa para nós. Porque quando Cristo, em Mateus 16, 18, que a Kelly leu aqui, quando Cristo fala assim, ó, eu edificarei quem é o dono da igreja? Quem é o dono, irmãos? Ele é o fundador da igreja. Pode até abaixar um pouquinho, viu, Gustavo, se quiser. Acho que está um pouco alto. Cristo é o fundador da igreja. Ele diz, eu edificarei. Ele é o fundador. Ele é o que edifica a igreja. Ele é a pedra fundamental dessa igreja que a gente acabou de ler. Veja como Cristo é a centralidade de tudo. Nós não podemos esquecer isso. Então, quando Cristo fala assim, eu edificarei a minha igreja, no original ele estava dizendo, eu edificarei a minha eclésia. E é sentido original para tomar decisões políticas. Cristo agora está dizendo, eu edificarei a minha eclésia. Então, peraí, o sentido é o mesmo, é de chamados para se reunir. É muito comum a gente ouvir, especialmente no meio pentecostal, a ideia de chamados para fora, né? É comum a gente ouvir, porque você pega a palavra eclésia e as pessoas dividem ela em duas, né? A primeira parte lá, que é o ek, que é a ideia de para fora, e a segunda parte, que é o chamado. Mas eu conversando até com um amigo que é um bastante estudioso do grego, ele falou assim, Wellington, é verdade que hoje muitos falam sobre isso, mas o sentido original dessa palavra, ninguém pegava essa palavra e saía dividindo ela, não tinha essa ideia de você pegar a etimologia, dividir a palavra para juntar, não. Quando se falava eclésia, todo mundo, no grego original, tinha a ideia de que nós estávamos sendo chamados para algo.
No original, chamados para decidir politicamente. No contexto que Cristo trouxe, a igreja nada mais é do que um povo chamado para adorar a Deus. Um povo que foi transformado pela fé nele e que foi chamado para junto, o que é a palavra que eu disse? Junto. Porque sempre no Novo Testamento, você vai ver sempre a ideia de igreja ligada à reunião. Ó, família, tem família de um? Não. Para ser família tem que ter pelo menos 2. Ah, e quem é você? Só eu, família. Não tem família. Tem corpo de um? Não. Vocês estão entendendo a lógica? Então a igreja é esse ajuntamento dos que foram chamados para adorar a Deus, que é um dos propósitos da igreja. Na Confissão Batista, eu achei interessante isso, de 1646 está escrito assim, o que é a igreja? Está escrito assim, a igreja é uma comunidade, é o quê? Percebeu a ideia? Então, quando nós virmos alguém que começa a dizer, eu sou igreja, eu não preciso de estar na comunhão, está errado. Se você tiver abertura, ajude essa pessoa. Porque a igreja é chamado para estar junto. E por isso é tão preocupante. Quando a gente fica aqui na igreja, né, conversando, Ramon, a gente estava tomando café esses dias falando sobre isso. Poxa, tem tantos irmãos ausentes. E não é, Lu, que a gente quer controlar as pessoas, mas é porque é preocupante. Porque se a pessoa começa a ficar ausente, ela vai adoecer. E famílias se preocupam uns com os outros, sim ou não? Por isso que a gente liga. Por isso que a gente manda uma mensagem. Você está bem? Como é que você está? Porque estou percebendo que você está ausente. Não, porque eu estou trabalhando demais e tal. Não, beleza, mas não fica assim muito tempo não. Não é controle, é cuidado. Vocês estão entendendo? O que é a igreja? A Confissão de Fé Batista do século 17 já dizia assim, igreja é uma comunidade visível dos santos. Opa! O que ele está dizendo? Que a formação da igreja passa pelo novo nascimento. Como que vamos entrar, se igreja é família, como que eu entro na família? Como é que eu posso, Ramon, entrar na sua família? Como que você pode entrar na minha família? Se igreja é família, como é que eu posso entrar nessa família? Nascendo de novo. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Jesus fala assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele fala, mas como eu já sendo um homem velho, vou entrar no bucho da minha mãe de novo? Aí Jesus fala, Espírito Santo, me ajuda. Não é assim? Não, Nicodemos, eu não estou falando disso, meu amigo. Eu estou falando de você nascer do Espírito. Estou falando de você nascer. Por isso que se alguém está em Cristo, o que acontece? Nova criatura nasceu de novo, sim ou não? Aí João 1,12, se eu não me engano, diz assim, ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, entrou na família de Deus. Vocês estão entendendo a lógica? Então, o que é a igreja? É uma comunidade visível, e eles usaram esse termo porque existe na teologia a ideia da igreja visível e a igreja invisível. Tem um texto que está em 2 Timóteo 2, 2 Timóteo ou 1 Timóteo? Deixa eu ver rapidão aqui, só para não citar errado. Tem um texto, que é até uma música linda que o pessoal fez uma época, que eles falavam assim, o Senhor conhece os que são seus. Você lembra dessa música? Lembra? Era linda, né? A gente quase não canta essa música, né? É linda aquela música. O Senhor conhece os que são seus. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, só para não citar errado. Se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo. 2,19. Deixa eu ver aqui, rapidão. Está aqui, 19. Entretanto, não sei o que e tal. Não, então é o segundo mesmo. Aqui, 2 Timóteo 2,19. Firme fundamento, não sei o que e tal. Olha só o que diz 2 Timóteo 2,19. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Essa é a ideia da chamada igreja invisível. Como assim? Aqui está a igreja visível, que nós estamos vendo, uma comunidade de pessoas
que nasceram de novo e que estão procurando viver as disciplinas espirituais. Estão procurando viver o Evangelho, estão procurando viver em comunhão, estão procurando serem transformadas pelo Espírito, produzir os frutos. Então, quando você olha, essa é a igreja visível. Só que dentro da igreja visível, tem pessoas que realmente estão salvas e tem pessoas que não estão salvas. Porque existem lobos no meio da igreja, sim ou não? Existe o joio no meio do trigo, sim ou não? Existe, a Bíblia fala disso. Só que Deus conhece os que lhe pertencem. Então existe uma igreja invisível que são os cristãos verdadeiramente salvos, que só quem sabe quem é? Deus. Por isso que a Bíblia diz que no dia que nós, em tese, né, trazendo assim para uma linguagem bem coloquial, no dia, Lucas, que nós chegarmos ao céu, vai ter muita surpresa. Tipo de você chegar e falar, caraca, olha quem está aqui. Eu não acredito. E você procurar um outro e falar, cadê? Aí o anjo, não vem não. Aí você, meu Deus, ele tinha cara de santo, eu era jeito de santo, andava como santo, tinha até sapatinho de santo. Ué? E a terceira, eu estou aqui. Essa é a melhor de todas, não é? Graças a Deus. Entrei igual o povo do Enem. Aleluia, Senhor. Vocês estão entendendo? Então, ele está dizendo, o que a Confissão Batista diz? A igreja é uma comunidade visível de santos, chamada Espírito de Deus, para profissão visível da fé do Evangelho, sendo batizados nessa fé. Olha que confissão perfeita. Que declaração perfeita. A igreja está aqui, Então, quando é que eu me tornei membro dessa família? Com o nascer de novo. E como que eu nasci de novo? Com a ação do Espírito Santo, com o Evangelho sendo pregado. É por isso que nós vamos falar logo mais, que a pior coisa que existe é um lugar aberto com o nome de igreja que não prega o Evangelho. Porque muitas pessoas estão indo honestamente enganadas para o inferno. Porque existem erros dolosos. Mas tem pessoas que estão sinceramente enganadas, porque tem toda aquela cara de igreja. Vocês estão entendendo? Por isso que a igreja, meus amigos, não pode se desviar do Evangelho. A nossa segurança, a segurança da igreja é um púlpito saudável com o Evangelho. A igreja não pode fugir do Evangelho. E de preferência, se puder, pregar a palavra expositiva. A palavra em que tudo sai do texto. Eu não tenho nada contra. Uma hora, hoje eu estou em tese trazendo uma palavra temática, né? Mas a regra mesmo é que a igreja tem que pregar a palavra expositiva. Porque o cara não tira da mente dele aquelas coisas que o Silas Malafaia falava assim, texto sem contexto é pretexto para heresia. Porque eu posso pegar um texto totalmente isolado, é ou não é? O cara chega e fala assim, Janaína, maldito homem que confia no homem, eu não vou confiar em você. Tem nada a ver com o texto. Ficou bom, Duda? Mas meu cabelo, Duda, como vai ficar? Assim... Eu tô mesmo hoje, não estou assim. Vocês estão entendendo? A igreja não pode deixar de pregar o Evangelho. Então aqui nós temos já algumas informações que são muito relevantes. Igreja é comunidade, igreja é ajuntamento, igreja é reunião, igreja são pessoas transformadas que vão agora viver e proclamar essa vida visivelmente, uma fé que realmente é visível. Aí Jesus chega em Mateus 7 e ele diz, pelos frutos os conhecereis. Por isso que não é julgamento, porque muitos falam, não julga. Não, se a pessoa está dizendo que é cristão,
e vive como um ímpio, não é julgamento, é verdade, é fruto. No julgamento é eu estar inventando coisa que não é. Agora, o que é fato, é. Os frutos demonstram a essência. Você pode dizer isso? Os frutos demonstram a essência. Então a igreja é isso. A igreja é essa comunidade chamada, transformada, unida em um propósito pela fé em Cristo para viver diferente nesse mundo. Quando você olha a Bíblia, veja, a Bíblia ela tem vários textos. Atos 20 e 28 diz assim, eu vou ler o texto completo, coloca aqui para mim Atos 20 e 28, por gentileza. Olha lá, 20 e 28. Obrigado. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem o quê? A igreja de Deus, a qual... Percebeu o valor dessa igreja, meus amigos? E aí você vê que a essência da igreja realmente não é parede, como a Kelly falou aqui. Porque Cristo não derramou o sangue dele por tijolos, marcenaria. Vocês estão entendendo? Está falando de nós, da nossa vida. Mas veja que ele fala a igreja como um todo, como corpo. Olha lá, a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Efésios 5, 25, que é aquele texto lindo. Vou abrir aqui rapidinho, ver se coloca ali. Coloca aí que foi mais rápido, né? Efésios 5, 25. Saiu. Deixa eu pegar aqui. Hoje a gente teve alguma coisa que desligou a outra daqui. Tá lá. Olha lá. Maridos, cada um de vocês ame sua esposa. Aí você fala, beleza, top. Como é, Senhor, que é para eu amar a minha esposa? Aí ele diz, eu vou te mostrar uma símile, uma similaridade, um modelo que é para você seguir. Ame como Cristo amou a igreja e fez o que por ela? Se entregou por ela. Cristo se entregou por esse corpo, por essa família. Veja que é claro que nós somos salvos individualmente, mas como igreja é o coletivamente. Entendeu a lógica, Ramon? É o corpo, é o todo. Olha o que diz Efésios 5, 29. Continua por gentileza aí, meu amigo, no 29 agora. Olha lá, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele como... Olha lá, o que Cristo faz com a igreja? Ele alimenta, ele cuida. Percebeu que coisa linda? Ele é o fundador, ele é o fundamento, ele é o edificador, ele alimenta, ele cuida. Que coisa linda, irmãos. Isso é maravilhoso. Não podemos tirar Cristo do centro. Tirou Cristo, acabou a igreja. Vai virar o filme de terror de novo, porque tirou a cabeça, fica um corpo sem cabeça. Vocês estão entendendo o quanto que é sério nós estarmos em um lugar que não coloca Cristo no lugar dele? Que não coloca o evangelho no lugar, é um risco para as nossas vidas. É um perigo. Uma das marcas da igreja verdadeira é que ela é cristocêntrica. Igrejas que são baseadas em personalidades têm prazo de validade. Igrejas que são baseadas em personalidade, elas vão tender para a idolatria, fanatismo e cegueira. Nós temos que nos lembrar de que Cristo é a essência de tudo. Ele é a essência de tudo. É tudo sobre Ele, nada sobre nós. Ele é tudo. Olha que coisa linda, Ele alimenta, Ele cuida, Ele edifica, Ele fundou essa igreja. O texto de Mateus diz isso, Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não vão prevalecer. Isso é para nos encorajar. Como diz Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de ousadia, de coragem.
Não é para a gente ficar com medo não, irmãos. É o inferno que vai ter que reforçar as portas, porque nós vamos passar por cima. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Por quê? Pastor, a nossa força vem de Cristo, que venceu o mais terrível dos inimigos, a morte. A morte venceu. Não tem a música que a gente canta? Ele venceu a morte. Ó morte, Paulo escreve em 1 Coríntios 15, ó morte, onde está a sua vitória? Ele venceu, meu irmão. Ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. São verdades que nós precisamos resgatar, porque senão nós ficamos medrosos, tímidos. O que a igreja não é? Apenas para tirar algumas ideias. O que a igreja não é? A igreja não é apenas um prédio, como a gente já falou. A igreja não é apenas um prédio. A igreja não é apenas um lugar para eu frequentar. Então, quando a gente tem essa relação de igreja apenas como prédio, a nossa espiritualidade ela é totalmente superficial. A nossa espiritualidade, se eu tenho a igreja apenas como um lugar para onde eu vou, eu vou, depois eu vou embora, acabou a igreja. Entendeu a lógica? Então a igreja não é apenas um prédio. Tem o prédio? Claro. Desde o Antigo Testamento, a ideia de ajuntar o povo em um lugar está presente. Quando Deus cria Adão está lá de boa, curtindo aquele lugar maravilhoso e tal, e Deus fala, vou criar um pequeno grupo. E tira a Eva aqui da costela e já cria o pequeno grupo. É assim ou não é? É, irmão. E aí vai caminhando a história, depois vem o povo, ele fala, eu quero que vocês se reúnam no tabernáculo. Eu quero que vocês estejam reunidos num lugar. Povo no deserto, aquele negócio caminhando, passa, vem os reis, vem Davi, eu quero construir uma casa, Deus não deixa, Salomão vem, constrói o templo, Deus vai lá, desce a glória, fala, eu aprovo esse negócio. Então entende que essa lógica de nós nos reunirmos é a lógica de toda a Bíblia. A lógica de nos reunirmos para adorarmos a Deus. É a lógica da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Quando chega lá no final de Apocalipse, Apocalipse 19, 20 fala do milênio, 21, 22 está falando o quê? A noiva se reunindo com o noivo para estar todo mundo junto de novo. Então a igreja não é apenas prédio. Outra coisa importante, a igreja não é um clube social. Tem amizade dentro da igreja? Tem ou não tem? Tem que ter, isso é maravilhoso. A igreja é família, a igreja é amizade, a igreja é comunhão, a igreja é afeto, mas a igreja não é um clube. Porque muitos querem tratar a igreja como um clube no qual eles se filiam. Eu vou me filiar, eu pago uma mensalidade, eu quero meus benefícios. E eu vou ficar nesse clube enquanto os benefícios forem atrativos para mim. Se abrir um clube aqui do lado com benefícios melhores, eu peço a demissão. Eu rescindo o meu contrato. Você acha, pastor, que eu vou ficar numa igreja que assiste na tela? Não, ali tem um telão de LED. Eu vou para lá. A igreja tem que tomar cuidado para não atrair as pessoas para serem consumistas. A gente quer, irmãos, ter uma boa estrutura. Tem um kids, tem um telão, a gente quer colocar um telão aqui, de 5x2. As cadeiras, daqui a pouco vão chegar as cadeiras confortáveis. Amém, irmãos? Vou apresentar domingo a proposta para vocês. Vão chegar umas cadeiras top, vamos sentar nelas. Quando a gente fizer evangelismo, vai ser até bom, cadeira confortável. Estou zoando, irmão, não é para falar isso não, viu? Isso aqui foi só uma brincadeira de mau gosto. Nós queremos, mas o que nos vincula aqui não é a cadeira, não é o som, não é a televisão, não é o kids, é Cristo, é a aliança. Vocês estão entendendo? Se é família, é a aliança de sangue. Vocês estão entendendo? Eu vou ali, vou almoçar lá na casa do Wilton.
Aí eu chego lá e falo, nossa, eu gostei mais dessa família do que na minha, eu vou ficar aqui, gente. É assim que a gente faz? É não, irmão. Só que na igreja a gente quer fazer, porque trata a igreja como um clube social. Onde a oferta nunca vai frutificar. Porque ela fica, eu sei, apenas para que não fique dúvida do que eu estou dizendo. Eu sei que às vezes é necessário trocar de igreja. Inclusive, às vezes é necessário trocar de família. Quando é com a criança retirada de uma família? A nossa legislação permite, sim ou não? Se a criança estiver correndo risco, está sendo abusada, é ou não é? O Estado vai lá e arranca ela. Da mesma forma, se a pessoa está na igreja onde tem abuso, onde Cristo não está no centro, onde a palavra não é pregada, não tem que orar não, irmão, tem que sair. Porque isso não é uma igreja. Ah, eu estou orando, eu tinha essa ignorância. Ah, eu tenho que orar? Não, não tem que orar não. Se a Bíblia está dizendo que é uma igreja, eu tenho convicção de que está acontecendo aqui, não é igreja, sai daí. Vaza. Talvez você que está nos ouvindo, assistindo agora no YouTube, está nesse lugar. Sai fora. Sai fora. E é com temor que eu digo isso. Da mesma forma que uma criança, muitas vezes, é tirada dos seus pais. Por quê? Porque ela está num ambiente que não é seguro para ela. Agora, esse negócio de, Deus falou comigo, vai para lá. Não, Deus disse, falou, aí fala, aí falou de novo. Aí, não existe, irmãos. Isso aí não existe. Isso aí é gente procurando serviço, o melhor serviço. E não é isso que Deus tem para nós. Outra coisa que é comum falar que a igreja é hospital. Eu não gosto de hospital. Eu não gosto. De repente a Lili gosta que trabalha, né? A Lili. Eu não gosto de hospital. E quando eu vou lá, eu quero ficar curado rapidez e de preferência sem tomar injeção. Toda vez que ele me dá a opção, você quer oral ou oral? Pode ser um comprimido desse tamanho que eu vou mastigando, bicho. Uma broa. De Brasília pro Gama eu como essa broa toda. Meu irmão, você ficou bem, Isabelle, você faz o quê? É isso que você faz na igreja? Não é, irmãos. Entendeu que é umas coisinhas bonitinhas de dizer? Mas se você for olhar, é muito ruim para nós isso. Aí um dia eu vi um pastor falando assim, a igreja, na verdade, é um quartel-general que tem uma enfermaria. Eu falei, concordo. Concordo, porque o soldado, ele ficou doente, ele está ruim, ele está lá no campo de batalha, ele vai para a enfermaria. Ele é tratado, terminou, ele coloca o uniforme e soldado no quartel, trabalho. É assim ou não é? Então a igreja é um quartel que tem uma enfermaria. Agora esse negócio de igreja hospital, não, irmão. Não é. Não é hospital. Então a igreja não é apenas um prédio, a igreja não é hospital, a igreja não é clube. A igreja é o povo de Deus reunido para adorá-lo. E para sair, para dar testemunho de que Cristo nos transforma. De que nós podemos ser a resposta, a luz do mundo e o sal dessa terra. Isso é a igreja. Essa é a natureza da igreja. E é interessante que 1 Coríntios 12, 27, texto lindo, Paulo fala assim, olha só confirmando o que a gente está dizendo. Paulo fala assim, ora, 1 Coríntios 12, 27, vocês são corpo de Cristo. E, individualmente, membros desse corpo. Olha que lindo. Ele diz, nós somos o quê? Olha lá. Vocês são, diga, coletivamente o quê? E individualmente. Está claro isso, irmãos? Percebeu a ideia? Como essa ideia de a igreja sou eu é totalmente antibíblica? Está expresso na Bíblia isso. Por isso que a gente precisa voltar para a palavra. Vocês estão entendendo aí? Tem que voltar para a palavra. Aí está crescendo o número de desigrejados
se eu não me engano, segundo o censo, já está quase empatando com o número de igrejados. Porque você sabe que o último censo do IBGE, eles esperavam, pelo crescimento que a igreja vinha dos últimos anos, eles esperavam que a igreja atingiria 34% da população. Nos últimos 10 anos, a igreja ia chegar em 34% da população brasileira. Nós somos 200 e... eu não sei exato agora, uns 210 talvez? Acho que pode até ter passado, né? 212 milhões. Então, se você pegar 37 aí, 75 milhões arredondando. 75 milhões seriam evangélicos, discípulos de Jesus. Só que o número só chegou a 27%. E o número de desigrejados que estava numa linha mais ou menos uniforme, Lu, olha o que ele fez. Entendeu a lógica? Essa galera que faltou aqui, aumentou aqui. Por quê? Não precisa ter compromisso com uma instituição, não precisa ter uma doutrina clara, não precisa ter disciplina, prestação de contas, liderança. Quem é o governo dessa igreja? Porque a igreja tem governo. Quem é o governo dessa igreja? Eu mesmo sou. Será que num momento ali de reunião assim vai ter um texto tipo, estou a ponto de vomitar-te da minha boca? Não vai, irmãos, não vai, é tipo espiritualidade de YouTube. Você coloca a mensagem, nossa, que top, aí o cara fala assim, você está estagnado, não gostei, muda. Espiritualidade de YouTube é isso, é on demand, você escolhe o cardápio, e a igreja tem e continua sendo o único lugar onde eu vou sair da minha casa que eu não escolho o cardápio. Quem define é Deus. Quem vai dizer o que nós vamos ouvir, falar e fazer é Deus, é o dono da igreja. A igreja não pode ser uma fornecedora de serviços. Então a igreja, coletivamente, corpo de Cristo, individualmente, membro. Quais são as metáforas que a Bíblia usa? Já citei aqui, mas agora eu vou só consolidar. Primeiro, Efésios 2,19 diz que nós somos família. Diga, igreja é família. Então note que se é família tem aliança, tem compromisso, tem cuidado, tem cumplicidade, tem preocupação. A igreja, eu até achei interessante, um dia um pastor falou assim, igreja não é elevador. Aí eu falei, eu quero ouvir essa. Igreja não é elevador. E eu morei num prédio ali um bom tempo, depois eu entendi. Aí ele falou assim, porque o que é elevador? Tem um ajuntamento, tem um objetivo comum de subir, só que ninguém se fala. Eu morei no prédio, tinha vezes que você dava bom dia para as pessoas e nem responde. Várias vezes isso acontecia. Você está lá, bom dia, o povo do jeito que está, passa. Entendeu por que igreja não é elevador? Às vezes está todo mundo querendo subir, está todo mundo querendo ir para o andar de cima. Mas ninguém nem olha na cara um do outro, não conhece, não fala. Não é, porque a igreja é família. Igreja tem aliança, tem compromisso, tem cuidado, tem amor, tem preocupação. Isso é igreja. Vocês são família. Ah, eu estou desconfortável, vou trocar de família. Ninguém faz isso, eu volto a dizer esse ponto. Só que além de família, a Bíblia diz em Efésios 5:27, a gente lê o texto, não precisa nem colocar, que Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 27, ele compara a igreja a uma noiva. Então, uma metáfora, a igreja é família, a outra a igreja é noiva. Aí eu disse ainda há pouco, pensa na ideia de uma noiva. Eu sempre que vou celebrar um casamento, eu me emociono com aquele momento, com aquele lugar, sabe, com tudo aquilo acontecendo, porque aquilo é uma representação de algo lindo que está previsto nas Escrituras, do encontro da noiva com o noivo. E aí você vê, a noiva se arruma, se prepara, ela está fazendo tudo aquilo para o seu noivo, para uma vida, para uma exclusividade de amor, vocês estão entendendo? Então quando fala de noivo, fala de pureza, fala de amor, fala de exclusividade, fala disso. E é isso que Deus espera de nós, quando nos diz que nós somos a
Noiva. Começa Gênesis num casamento, termina Apocalipse num casamento. Essa é a linguagem bíblica. Então a igreja é família, mas além de família, a igreja é noiva. E por fim, eu vou terminar aqui que meu tempo já está acabando. 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade. A igreja, olha lá, ó. Se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O que está escrito? Coluna e fundamento da verdade. 2 Coríntios 13:8, se eu não me engano, diz assim: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A igreja é coluna, é fundamento da verdade. A igreja não pode se vender. Você está vendo o escândalo que está nesse Brasil por causa de igrejas que se venderam? Igrejas que se misturaram, igrejas que se afastaram do evangelho. Irmãos, como pastor, eu vou te dar um conselho que tem conduzido a minha vida desde que eu me converti. Às vezes eu erro, me arrependo e volto para o caminho da verdade. Mas o que eu estou procurando fazer desde que eu me converti? Isso aqui é a palavra de Deus? Todos têm convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus? Completa, suficiente, inerrante, verdadeira, viva, eficaz? Sim ou não? É a palavra de Deus. Então pronto. Se aqui é a palavra de Deus, Jaque, eu estou mega chateado com a minha esposa. Estou mega chateado. E eu falo assim, rapaz, eu não estou aguentando essa mulher mais não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora de casa. Eu vou sair de casa. Mas antes, já que eu sou um cristão, eu vou ver o que Deus fala sobre isso. Aí eu vou lá e Deus fala, toma vergonha na cara. Não é assim? Aí eu falo, ô Teca, vamos fazer as pazes? Porque a Bíblia falou que é para fazer as pazes. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pronto, simples assim. Você está lá no seu trabalho, aparece uma satanete. Bonita, cheirosa. Pá, aí você fala, rapaz, estou sentindo uma unção diferente. Aí ela, oi sumido. Você fala, só um minutinho. Vixe, sai fora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gente, é gente que dificulta. É simples. Que dificuldade tem nisso? Sério mesmo. Está escrito na Bíblia. Então o que é para fazer? Fazer. O povo se reunia, o que ele fazia? Fechava o comércio, porque foi decidido na eclésia. Qual é o nosso maior problema hoje? Não é falta de conhecimento, é falta de prática. A gente não precisa mais, irmãos, eu estou dentro de igreja desde 1999. Irmão, eu já ouvi pregação, pensa no tanto de pregação que eu já ouvi. Será que eu ainda preciso de uma revelação nova? Seja sincero, eu não preciso, irmão, sinceramente. Eu não preciso, eu amo quando o cara vem e traz, você fala, uau, eu nunca tinha, e a palavra de Deus sempre vai trazer essa surpresa. Mas o fato é que eu não preciso disso, o que eu sei, o que eu já ouvi é suficiente para eu obedecer. O que está faltando da gente? Obedecer, irmãos. A Bíblia fala assim, perdoa. Ah, mas, não cara, é mandamento. Acabou. Se arrepende, deixa o pecado e você vai prosperar. Se você se esconde no pecado, você nunca vai prosperar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará. Então o que eu estou fazendo, irmãos? Estou falando de vocês como membro da família. O que eu estou fazendo desde que eu me converti? Acertei todas? Claro que não. Seria um mentiroso se eu dissesse isso. Mas não tem segredo. O que eu estou procurando fazer no meu casamento há 26 anos? O que eu estou procurando fazer, pastor Emerson? Cara, a Bíblia diz assim, é assim que um homem deve viver. É assim que eu estou tentando viver. Já consegui? Não, mas eu estou tentando.
Vocês estão entendendo, irmãos? Está claro isso? É simples assim. Não tem mistério, não tem novidade. É assim, ó, tá na Bíblia, faz. Tiago 1,22. E não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Parem de se enganar. Então a igreja é coluna da verdade. É a verdade que sustenta, é a verdade que protege, é a verdade que mantém a igreja viva. E eu termino. Quais são os 3 propósitos principais de uma igreja? Inclusive, tem um livro, eu não sei se ele fez isso em um livro só, acho que não, são vários livros. Tem uma série, As 9 Marcas da Igreja Saudável, vale a pena ler. Mark Dever, o autor. 9 marcas da igreja saudável, é bem legal, um dia desse eu li sobre liderança, bem interessante. Mas eu quero falar só sobre 3 propósitos da igreja, e aí eu concluo que meu tempo já foi. Mas 3 propósitos, e eu vou dividir isso, propósito em relação a Deus, propósito em relação aos cristãos, e propósito em relação ao mundo. A igreja, ela tem pelo menos 3 propósitos. O propósito em relação a Deus é um só. É o quê? Qual é o propósito? Adorar. Nós fomos chamados para adorar a Deus. Podemos adorar por meio do louvor? Sim ou não? O louvor não é preparação, embora possa ajudar, mas não é preparação para a palavra. Eu não posso transformar o louvor só num instrumento. O louvor é uma das formas extraordinárias que nós temos de adorar a Deus. É por isso que nós temos que ser cuidadosos com as letras das músicas. Porque muitas músicas, em vez de elas serem cristocêntricas, elas são antropocêntricas. É Deus, de Deus para mim. Tem muita música hoje que é Deus cantando para nós. Não que ele não possa, porque pai canta para o filho. Sim ou não? É ou não é? Vocês estão entendendo a lógica? Mas a essência, Ávila, não é essa. Pega os salmos e veja a essência. Você vai ver que 90% dos salmos, eles são o quê? Quem Deus é, o que Deus fez. Vocês estão entendendo? Então as canções que a gente canta, elas precisam passar nesse filtro. Tudo bem, uma hora a gente canta Olha Pra Mim aí, do Davi Sassi, ainda vai. Né? Não tinha essa música, a gente cantava, né? E é linda a música, né? Se no momento de desespero você coloca essa. Mas em regra você não... Essa aqui é a play do desespero. Aí você coloca Deus cantando para você, você falando, olha para mim, canta para mim, dança para mim. Mas a regra não é essa não, irmão. Entendeu, Fred? A regra é a gente adorando a Ele pelo que Ele é. Amém, meus amigos? Então, o propósito principal em relação a Deus é a adoração. 1 Coríntios 10, 31, texto belíssimo, e que é um outro texto que me conduz em tudo. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ah, eu estou doido. Essa semana mesmo eu estava chateado com a situação, e eu ia mandar uma mensagem para uma pessoa, e eu digitei o texto, depois eu li e falei, esse texto não glorifica a Deus. Sério, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou aqui como um artista. Estou falando a realidade da vida. E eu já usei esse texto milhares de vezes. Sem brincadeira mesmo. E aqui milhares não é para parecer, não. É real. Eu uso esse texto muito na minha vida. Isso glorifica a Deus? Essa palavra glorifica a Deus? Essa atitude glorifica a Deus? Esse lugar glorifica a Deus? Não faz sentido. Então, não glorifica? Não faz. Simples assim. Então, em relação a Deus, o nosso chamado é para a adoração. Agora, lembrando, antes de eu ir para os 2 últimos tópicos, adoração não é só música. Você adora a Deus quando você é uma pessoa responsável na sociedade. Você adora a Deus quando você dá bom testemunho. Você adora a Deus quando você exerce seu papel de pai, de mãe, de filho. Você adora a Deus como estilo de vida. Porque Deus procura, olha o que
João 4 diz? Deus procura o quê? Procura? Opa! Acho que dá para inferir que pode ter falsos adoradores, porque para ele deixar lá o Espírito Santo, deixar lá, Duda, que tem verdadeiros, talvez, lembra da ideia visível e invisível, né? Vocês estão entendendo? Então, qual é o nosso propósito em relação a Deus, amigos? Adorar a Deus. E o nosso propósito em relação aos cristãos, ao corpo? Qual é o propósito da igreja? Servir, comungar e edificar. Esse é o propósito da igreja em relação a nós. Servir, comunhão e edificação. Aí onde entra, por exemplo, o discipulado. Para que a gente cresça. Para que a gente avance. Vocês estão entendendo? Eu vou servir. Tem um texto de Efésios que é lindo. Isso aqui, esses negócios de ficar falando rápido é ruim, né? Mas eu quero ler rapidão aqui o texto de Efésios. Deixa eu ver, acho que é Efésios 4, Gálatas, Efésios. Deixa eu ver aqui rapidão, que eu não lembro de cabeça. Mas esse texto vale muito a pena a gente ler aqui rapidão. Olha só. É Efésios 4, é? Efésios 4:11. Olha esse texto. Efésios 4:11, por favor. Olha o texto lindo aí, ó. Portanto, se vocês comem e bebem, eu faço qualquer outra coisa, faço tudo para a glória de Deus. Verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e, continua, com vistas. Qual o objetivo? Entendeu a lógica? Com o objetivo de, olha lá, aperfeiçoamento dos santos, para o quê? O desempenho do seu serviço. Para o quê? Continua, 13, olha que lindo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que lindo texto, gente! Vocês estão entendendo? A família serve um ao outro. Um dia um lava a louça, um dia o outro lava, um dia um passa uma vassoura na casa, não é assim? Serve. Serve, a gente é filho, mas filho serve. Porque nós temos que tomar cuidado, porque está aumentando. Eu tenho ouvido bastante isso. Estou conversando com um pastor, ele falou, rapaz, eu estou com uma situação complicada. Porque está aumentando um negócio aí, de agora o povo fala assim, não, eu quero ficar no secreto, porque eu sou filho. E gente está indo tanto por secreto que ele está se perdendo lá, ele não está sabendo voltar não. Ficou tão secreto que ele perdeu o segredo de voltar. Rapaz, eu sou filho, mas Deus me deu algumas habilidades, então o que eu vou fazer? Eu vou servir vocês. O Ramon é filho, Deus deu algumas habilidades para ele. Ora ele está ali tocando, ora ele está cuidando dos jovens, ora ele está aqui pregando. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma coisa não tira a outra. Então, quanto a Deus, diga a Deus, adoração. Quanto aos irmãos, serviço, comunhão, edificação. E agora eu concluo mesmo. E quanto ao mundo? Qual o nosso propósito? Missão, evangelismo. Ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho falado. Essa é a missão, esse é o propósito. Para Deus, adoração, para os cristãos, serviço, comunhão, edificação, e para o mundo, evangelismo. Nós precisamos fazer discípulos. Nós não temos que ficar só preparando igreja para receber quem já é crente. Vai acontecer, é normal. Vai acontecer, eu era de uma igreja, agora estou em outra igreja. E se Deus uma hora falar, sai dessa igreja, vai para outra, eu vou. Deus falou, eu vou fazer, sim ou não? Simples assim. Mas o nosso foco tem que ser alcançar as pessoas. Esse tem que ser nosso foco. Por isso que a gente tem que edificar, para depois enviar. Nós temos que edificar e enviar. A igreja, ela
quando nós nos convertemos, nós somos inseridos na família de Deus como bebês, né? A Bíblia fala isso, como bebês espirituais. Mas não é saudável você ficar um eterno bebê espiritual. Não é saudável você passar anos e anos e anos e chegar na porta, dá dedeirinha. Não, não dá. A gente precisa crescer, não é normal. Se meu filho que tem 20 anos ainda tivesse um bebê tomando mamadeira, isso seria normal? Seja sincero. Seja sincero. Não. A gente quer ver os filhos crescerem, sim ou não? Para quê? Para que eles se tornem pais. Eu não quero só ter uma igreja cheia de filhos, eu quero ter uma igreja que forma pais. E que vão atrás de outros, e que capacita outros, e que alcança outros. É isso, irmãos. Isso é lindo. Então nós somos a igreja. A Kelly falou aqui, vamos ficar de pé para a gente terminar? A Kelly falou aqui, quando ela foi orar, nós estamos reunidos como igreja. E é verdade isso, sim ou não? A mais plena verdade. Então não se esqueça. Nosso propósito como igreja para Deus sempre é adorá-lo. Nosso propósito em relação aos nossos irmãos, servir, comunhão, edificação. E nosso propósito, Lili, em relação ao mundo, evangelismo. E aí, antes de eu orar, nós temos que resgatar a ideia de uma vida missional. Onde você está, se você está no trabalho, lá é um campo missionário. Estou dizendo para você chegar lá ser o chatão. Mas é normal, se você for uma pessoa minimamente sociável, você vai conversar com as pessoas e você vai ver que está todo mundo com medo, está todo mundo ansioso, está todo mundo preocupado. Tá ou não está? Tá. Gente, nunca esteve tão fácil de falar do Evangelho. É ou não é? Nunca esteve tão fácil. A gente acha que agora o tempo está muito mais difícil, mas não está não. Porque as pessoas estão sedentas por uma resposta. E quem tem a resposta? A igreja tem a resposta, porque a igreja é a coluna da verdade. Vocês estão entendendo, amigos? A igreja tem a resposta. Aqui, pastor. Aqui, ó, Fred. A igreja tem a resposta. Né, pastorzão? A igreja, você pode dizer isso, a igreja tem a resposta. Você está entendendo que eu não estou dizendo que a Batista tem a resposta, a Assembleia tem a resposta, a Universal tem a resposta. Eu estou dizendo a igreja verdadeira de Cristo tem a resposta. Você que está cansado, sobrecarregado, Cristo está dizendo, vem, que Ele vai ter alívio, Ele vai ter descanso para a nossa alma. Aquele que está ansioso, a Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Porque Ele que alimenta pardais, que veste, eu acho lindo esse verbo, em Mateus 6, que veste, Ellen, os lírios. Ele não fala cria os lírios, ele fala, Lu, veste. Imagina, Deus veste um lírio. Pensa que coisa linda. E ele diz, aquele que alimenta os pardais, aquele que veste os lírios, que hoje existe, amanhã vão ser queimados, será que ele não vai cuidar da gente? Vocês estão entendendo? Nós temos a resposta, a igreja tem a resposta. Então onde você estiver, se você vai na padaria, ele é um campo missionário. Você está no seu trabalho, ele é um campo missionário. É só você chegar perto das pessoas e deixar elas falarem. Você vai ver que, aí você lança a semente do Evangelho. De forma simples. Você não precisa saber a Bíblia. Fala o que Deus está fazendo. Quantos aqui já foram, de alguma forma, transformados por Deus? Alguém, em alguma medida? Então você já tem conteúdo de sobra para falar. Ah, pastor, mas eu não sei o versículo, eu não sei o livro. Não precisa. Não precisa. É até melhor quando você não já chega falando, ó, no versículo tal, o versículo, a pessoa já se